É aqui ou lá? A gente olha aqui, mas olha. É aqui ou lá? Olha de frente. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aqui, Rio de Janeiro. Estamos de novo, né, com a sala cheia, né, de paz. Uma grande alegria poder estarmos juntos novamente. Queria agradecer a presença de todos os responsáveis, todos os familiares e dos nossos companheiros dos departamentos regionais. Estivemos juntos há pouco tempo, né, agora em setembro. Agradecer a presença de todos os companheiros que estiveram aqui, de todos os departamentos regionais, para o encontro da admissão, né, o encontro preparatório para a etapa das entrevistas. Grande beijo a todos. Nesse momento, estamos com alguns dos nossos companheiros, né, educadores aqui da escola, também em alguns estados, participando da etapa das entrevistas. Então, muito bom a gente estar junto, né? Em primeiro lugar, agradecer em nome da nossa diretora, Cláudia Fadel, que manda um grande beijo para todos, né? Não pôde estar presente, mas está aqui representada por nós. Dizer que estamos aí no terceiro encontro, né? Terceira videoconferência de trocas e diálogos sobre o desenvolvimento do trabalho na Escola Sesc de Ensino Médio, o desenvolvimento dos nossos jovens. Hoje vamos falar um pouco, né, do trabalho desenvolvido e também de algumas das reflexões que temos feito junto aos educadores da escola, junto aos nossos jovens também. Nesse sentido, né, gostaria, inclusive, de retomar, né, a missão da nossa escola, né, o nascedouro da nossa escola, lá com o doutor Antônio Oliveira Santos, com o objetivo de incluir jovens brasileiros na sociedade do conhecimento, né, e, por 6 anos, temos nos empenhado em cumprir essa missão, né, da melhor forma possível. Temos estudado e refletido muito acerca das juventudes, né? Na última videoconferência, iniciamos já essas reflexões junto aos responsáveis. Também tivemos a oportunidade de fazer essa reflexão junto aos companheiros dos departamentos regionais, quando aqui estiveram, e tiveram, né, a oportunidade de participar do seminário que tivemos aqui no mês de setembro, acerca desse tema, né, com palestrantes brasileiros e também estrangeiros, né, pessoas de renome, de inserção importante, né, nesse tema. Então, hoje, o nosso encontro ele traz essas questões. Um dos nossos companheiros, né, que não estará aqui presente, mas está lá na Bahia, professor André, né, já mandou 1000 imagens, né, manda informação todos os dias, falando aí das belezas da Bahia. André atualmente é baiano, né, está curtindo muito estar aí, está muito envolvido com o processo nesse estado, né, mandando sempre notícias. Então, hoje, nós não teremos a presença dele aqui, porque a presença dele está lá na Bahia, né, lançando esse olhar junto com a equipe da Bahia sobre esses jovens que participarão conosco dessa aventura em 2014. Eu vou passar, então, a palavra à professora Inês e, em seguida, então, a coordenadora Edir e as orientadoras Eliana Palmeira e Solange Castellano vão falar um pouco do terceiro bimestre e as perspectivas para o final de 2013. Queridos companheiros de caminhada nesse desafio de
participar da educação de jovens brasileiros. Somos todos caminhantes, né? Família, educadores do Brasil todo, companheiros dos regionais. É tanta gente junto que é uma coisa emocionante, né? Pensar que todos esses adultos estão envolvidos e comungados com um ideal. E toda vez que nós realizamos um encontro como esse, eu fico muito impressionada, né? Não sei se é porque é uma geração ainda que a tecnologia não se fazia tão presente, com o que está acontecendo nesse momento. Estamos falando com o Brasil todo. Essa é aquela reunião de pais que todas as escolas têm no final do bimestre, para conversar, para aproximar a família da escola, para compreendermos como é que daremos rumo ao nosso trabalho coletivo e pensar que estamos dialogando todos, né? Os pais daqui, os responsáveis, as mães. Hoje tem até a mãe do Amapá aqui junto, visitando a escola e presente na reunião. Isso é fascinante de pensar a juventude brasileira a partir de jovens concretos que estão dentro da nossa escola. Então, é esse o desafio do encontro assim, de hoje. Como nós conversaremos sobre aqueles que conhecemos tão proximamente, que mora na nossa casa, que está perto de nós, e, ao mesmo tempo, como pensar que esse jovem, essa jovem, é um sujeito coletivo, que tem expectativas, que tem desejos, que ele é um sujeito do mundo, mas que está dentro da minha casa, está dentro da nossa escola, e que ele quer ser indivíduo, quer ser único, quer ser singular, mas ele também é do mundo, ele também pertence a uma comunidade. Esse é um desafio instigante, é um desafio muito difícil para nós, adultos, entendermos muitas vezes aquilo que se passa com cada jovem. E o encontro de hoje, ele tem alguns objetivos. De um lado, o primeiro objetivo é reafirmar o que nós realizamos juntos. Não a realizamos nunca separadamente. Não é a escola ou é a família. Não, somos juntos. Juntos todos os dias. E nesse momento já estamos juntos, inclusive de outras famílias que são candidatos, quer dizer, são famílias potentes em possibilidades de aproximação, né? Como a Regina falou, o André se encontra na Bahia, o professor Luiz Fernando, coordenador de Coslinguagens, professora Mônica Corbucci, coordenadora de Humanidades, e professora Ivani de Geografia, nesse momento estão em Goiás, em Goiânia, fazendo a mesma tarefa, né? Entrevistando as famílias dos próximos alunos, agora são candidatos, mas já é uma aproximação com a família, com esse grupo, com esse núcleo que poderá vir fazer parte dessa casa. Então, esse é o primeiro objetivo, reafirmar, estabelecer uma estratégia, mais uma estratégia de contato. Isso tem um conteúdo no que eu estou falando. O conteúdo não é uma fala apenas para o Brasil escutar, é uma afirmação de um compromisso e a afirmação de um conceito fundamental. Só há trabalho bom, com qualidade, quando estamos juntos. Juntos não significa necessariamente que pensamos sempre igual, de forma alguma. Pensar muitas vezes diferente significa, inclusive, contribuir para iluminar a possibilidade do outro. Toda vez, dizemos muito isso, toda vez que temos uma única narrativa, uma única possibilidade de entendimento, podem ter certeza que por trás disso há uma mão de autoritarismo. A possibilidade de pensar diferente é um princípio da liberdade. E esse é um valor inegociável. Não é? Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado é que essa possibilidade de diálogo é uma possibilidade de estudarmos, de entendermos, de ficarmos mais compreendermos melhor, adensarmos o entendimento que temos do que realizamos, ou seja, de educadores, cada um com o seu papel. Regina, eu, Edir, Solange, Eliana, que aqui estão representados sobre o ponto de vista dos educadores, nós
temos entendimentos. A família tem seus entendimentos. E como é que nós podemos avançar nesses nossos entendimentos sobre aquilo que os jovens pensam, desejam, querem, no mundo em que eles estão e no mundo que eles enfrentarão muito brevemente, sobre a possibilidade de trabalho, de estudo, de afeto, de vida comunitária. Nesse sentido, os encontros, já desde do último, né, foram pensados, ao invés de nós fazermos assim apenas um relato do que aconteceu, olha, houve isso, houve aquilo na escola, como uma lista, né, nós poderíamos apenas fazer um texto, mas mostrar de que forma que as ações que foram realizadas, elas são ações intencionais, são ações que têm algum objetivo. Então, quando tem, por exemplo, uma saída, a primeira série teve uma saída na região dos lagos. Essa saída, ela tem uma intencionalidade e tem objetivos. Não é uma visita e ponto. Não é conhecer mais um lugar. Não, tem algumas coisas que são planejadas e são construídas ações para que essa intencionalidade se efetue. Não quer dizer que sempre aquilo que se intenciona consiga se realizar a curto prazo. Muitas vezes aquilo é invisível aos nossos olhos. Mas como a educação é processo, muita coisa que fazemos hoje, nós só poderemos verificar, constatar e observar nos nossos estudantes, nos nossos filhos, mais na frente. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, não é que aprendeu? Né? Até quando, às vezes a gente brinca com criança, quando vem a visita que faz tudo certinho, nossa, não é que aprendeu? Poxa, e aqui comigo? Enfim, um outro objetivo do encontro de hoje, além de falar do terceiro bimestre, que é um bimestre muito especial numa escola que se organiza temporalmente pelas unidades, né, bimestrais, porque já realizou quase todo o percurso, falta pouquinho para finalizar o ano letivo. Então, o terceiro bimestre é aquele recheiozinho, porque já conseguiu fazer o processo de adaptação, já entendeu a dinâmica do funcionamento da escola, e aí é um bimestre em que, sobre o ponto de vista da instituição escolar, esses objetivos eles ficam mais rigorosos e, por isso, mais cobrados também. Também o terceiro bimestre ele dá indicações, por vezes indicações de cuidados especiais em relação a alguns aspectos. Pode ser em relação a relacionamentos, em relação a estudo, às vezes alguma disciplina específica, às vezes alguma indicação sobre como estudar. A Edir e a Eliana e a Solange vão desenvolver essas ideias com vocês. E o outro objetivo do encontro de hoje é como estamos planejando o quarto bimestre. Um pouco também já apontar quais são os compromissos futuros e por que é que eles se realizam de uma determinada maneira. E para quem é candidato, né, que de repente pode ter, às vezes, é um irmão, é um primo, um sobrinho, também já é um entendimento, né? A equipe toda, nesse momento, está assim. Eu falei no outro IPTV, assim, é um pezinho em 2013, o outro pezinho já está na estrada de 2014, caminhando, construindo, organizando. E é assim que é a vida, né? Essa dimensão temporal, o tempo todo junto. O presente está aqui, mas nesse presente ele tem o caminhar de ontem e nesse presente ele tem a potência de realização do futuro. E agora, para dar continuidade com a conversa de hoje, e que nós vamos acompanhar, obviamente, vou chamar a Edir, nossa coordenadora, já que o André está na Bahia. Eu não sei se o André está assistindo IPTV, está? O André, você não tem noção do que aconteceu. Olha, o filme desse IPTV, com certeza, será o vencedor do ano.
Ele sempre pensa que exatamente. A Edith está dizendo aqui, esse vídeo, ele vai ficar com uma dor de cotovelo danada. Porque esse vídeo é o melhor de todos os tempos. Essa é uma brincadeira aqui interna, porque quando tinha assim, os videozinhos das séries, ele sempre dizia que o dele era o melhor. A melhor música, a melhor imagem. Ele quer fazer cinema, então ele está usando essa oportunidade para testar os talentos. Edir? Agora? Então antes da chamada da Edir, da Solange, da Eliana, tem um vídeo que é para mostrar o que foi feito esse bimestre, à luz de quê? Vamos ver? Nos meus versos, o Brasil samba que dá bambolim, que faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, abre a cortina do passado, a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, deixa cantar de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. De olhar indiferente, o Brasil verde que dá para o mundo admirar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, esse coqueiro que dá coco, aonde a mágoa minha rede, nas noites claras de luar, ouve estas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Oi, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e de pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Brasil, Mas, né? É o que move esse, né? essa força jovem. Eu esqueci de dizer uma informação. A gente falou dos professores viajando, fazendo entrevistas, mas nesse momento também tem um grupo em Minas, em BH.
é um grupo de professores e estudantes participando da Olimpíada, da 4ª Olimpíada Latino-Americana de Filosofia. Então, os jovens que ao longo do ano participaram da oficina de discussão filosófica, acompanhados dos professores de filosofia, professor Matheus Xavier, professor André Senra e professora de história Mônica Jansen. Então, eles estão lá representando e pensando, né, sobre o tema desse ano, que conhecimentos são necessários para enfrentar uma era de incertezas. Então, o pessoal pensando, né, refletindo. E também pensamos para o encontro de hoje deixar um pouco mais de espaço para as perguntas aí dos regionais, das famílias, para abrir o canal de conversa. Muito bem? Vamos lá, meninas? Boa tarde. Boa tarde, Brasil. É com muito prazer que a gente inicia o IPTV, já aberto aí pela professora Regina Barbosa e a professora Inês Paz. Com muita alegria. Estava vendo aqui o nosso vídeo, melhor de todos os tempos, e melhor de todos os tempos, porque principalmente esse vídeo, eu não tenho as habilidades artísticas do professor André, eu faço a direção de arte só. Esse vídeo foi feito para os meninos com muito carinho, e acho que eles conseguiram traduzir o que move todos nós, né? O que move todos nós é a certeza e a possibilidade que a gente pode fazer um país muito melhor. Então, eles respondem no final, né? Esse vídeo foi uma surpresa para mim e para todos, porque assim, a confiança é tamanha que ele nos foi entregue minutos antes da nossa jornada em direção ao IPTV. Então, assim, eu acho que a palavra de toque hoje é esse país, o que nos move, o que faz com que a gente possa, né, ter força, entusiasmo para que a gente continue a jornada. É o nosso país, né? É pensar que tudo pode ser sempre melhor. Estou aqui do lado com a nossa orientadora Solange Castellano, a nossa orientadora Eliana. E aí eu queria pedir para os meus amigos fechar um pouquinho isso, a direção de arte, vocês sabem disso, na nossa proposta de hoje. Metodologicamente, nós vamos fazer assim, o caminho que nós vamos traçar hoje, nós vamos trazer algumas realizações, alguns relatos do que foi feito nesse bimestre, mas também já deixar assim, instigar o que podemos, o que será feito no 4º bimestre e o que vem aí em 2014 também, né? A gente está sempre com um pezinho aqui e o outro lá, olhando para, vivendo o presente, mas olhando para frente. A gente inicia a nossa apresentação com esse título, Juventude, Sujeitos e Saberes em Mutação. Esse foi o tema, o título do nosso encontro, do grande seminário que nós fizemos aqui, um seminário internacional que contou com a presença de ilustres pensadores, assim como pensadores brasileiros, também pensadores estrangeiros, e que na verdade, é parte de um processo, de uma reflexão sobre o tema do ano. Vale a pena relembrar o que é esse tema do ano. O que a gente chama de tema do ano? É um eixo estruturante para nós pensarmos reflexão acerca de um conceito. No caso, esse conceito juventude. Por que juventude no plural, juventudes? Porque entendemos que a juventude não pode ser, né, um modelo fechado, algo que se solidifica, que se homogeneiza. Muito pelo contrário, existem possibilidades de muitas juventudes, né? Juventude, num conceito mais antropológico, seria
um tempo de transição, mas também uma construção social. E é um tempo de transição por quê? Porque assim cada sociedade vê diante do contexto histórico, enfim, econômico. Então, é uma construção social. E essa construção social, óbvio, traz conteúdo de cada lugar. No caso, nossas juventudes de todo o Brasil. Passe um pouquinho, Solange. Queria mostrar um pouquinho assim o que foi o nosso banner, né? Só para a gente entender essa imagem que está aí no vídeo, do nosso lado aqui direito, essa imagem que parece abstrata, mas, na verdade, pretende se formar um perfil, que pode ser de qualquer um, o jovem como um sujeito mesmo, né? Um sujeito que traz para nós questões, múltiplas questões, questão de gênero, religiosidade, conflitos, profissões, escolhas. Isso é essa imagem um tanto abstrata, mas que tenta assim traduzir um pouco do que é uma condição juvenil. Uma condição juvenil tanto no nosso país, quanto na família, quanto no ambiente escolar. Ali é um pensamento da professora Inês, que já foi utilizado numa escola aberta, que muito nos emociona, mas que também traduz para nós o que significa um pouco o que a gente entende por essas juventudes. Pensar na diversidade, quando o singular vislumbra o plural. O indivíduo percebe o outro se transforma em sujeito, e o sujeito também é o outro, individual, coletivo. Respeitar as diferenças é perceber matizes, alterar olhares, percorrer caminhos, tecer fios, construir possibilidades de alteridade. Quando o discurso busca o diálogo constrói pontes entre sujeitos, entre saberes, entre sonhos, trançados, tecidos na vivência da Escola Sesc de Ensino Médio. Professora Inês emociona, hein? Nós aqui, eu sempre vivo dizendo que a gente é artista, né? Porque tem várias facetas. A professora Inês também faz poesia, né? Bem, a gente traz assim uma reflexão acumulada, fruto de muito estudo, estudamos também, né? Algumas dessas reflexões acumuladas nos provocam, nos fazem questionar. Alguns questionamentos, ele está num texto, né, que foi produzido pelo autor da IREL, que é um estudioso. O André trouxe também no último IPTV essa fala desse professor, que é de Minas Gerais, e que especificamente ele estuda o jovem no ensino médio. A partir da discussão trazida por ele, nós também lançamos outros olhares sobre os jovens, face à família, face à religiosidade, face às questões de gênero, e isso tudo transborda na escola nas possibilidades de múltiplos diálogos, de múltiplos entendimentos. Esse seminário foi mais uma das nossas iniciativas para que a gente pudesse adensar algumas reflexões. Assim como nós participamos dessas reflexões, os jovens também participam e trocam conosco, né? Inês, no início, falava sobre a importância dessa voz, né? A importância de dar voz, de dar essa audição a esses jovens, né? A ideia de que é preciso, sim, compartilhar informações, o diálogo e ouvir as diversas opiniões, acolher as diversas opiniões, né? Uma dessas questões, como se articulam os interesses pessoais e planos de vida juvenis com as demandas do cotidiano escolar? Nenhuma dessas perguntas, gente, tem resposta fácil, não. Essas perguntas são questionamentos, elas provocam em nós outros questionamentos e outras possíveis leituras. Porque não existe mágica, eu sempre digo isso. Brinco com os meninos, depois que está pronto, ninguém sabe o trabalho que deu. Então, assim, tudo que é impulsionado por esses questionamentos, a gente pretende transformar, obviamente, em ação na nossa prática, né, cotidiana. Mas não existe passe de mágica, é muito trabalho, inclusive o trabalho intelectual, o trabalho da reflexão. Como se articulam os interesses pessoais e planos de vida juvenis com as demandas do cotidiano escolar? Por que falamos isso, gente? Porque cada jovem traz uma perspectiva, cada jovem traz uma visão de mundo, um sonho, e que
eles se encontram, eles confluem na escola, né? Eles faceiam também, tangenciam e muitas vezes confrontam com outras expectativas de outros jovens, com os adultos, com os pais, com os amigos, com as suas perspectivas diante do mundo. Então, assim, como podemos refletir juntos sobre como isso pode ser acolhido face às demandas do cotidiano escolar, face às demandas do próprio... E aí, mais especificamente, falamos aqui do ensino médio, né? Onde esses jovens estão, esse cenário onde esses jovens estão. Não é fácil, eu sempre digo isso para eles, né? Principalmente no primeiro ano, o ensino médio traz grandes desafios, traz as demandas, a ideia de que é preciso, então, você está se preparando, está numa fase de transitoriedade para se preparar para o mundo adulto, para viver a vida profissional, você precisa fazer escolhas, você precisa se colocar no mundo, e esse mundo agora se coloca grandioso para vocês. Outro dia, falava com eles o seguinte, né, que se costuma dizer que cada um de nós somos uma gota no oceano. Eu disse para eles assim, vou inverter isso. Vocês são o oceano numa gota, porque eles trazem múltiplas possibilidades, mas essas possibilidades nem sempre encontram, né? Então, vão ao encontro das expectativas que eles trazem, que essas famílias possuem. Então, isso é um desafio no nosso cotidiano escolar. Em que medida há um modelo simbólico construído na instituição escolar e familiar que se distancia de vivências e expectativas dos jovens, né? Muitas vezes vemos a família e a escola, né, constrói, a partir das próprias vivências e das práticas dessas instituições, produzem, muitas vezes, conteúdos que são dissonantes com aquilo que os jovens desejam, ou se confrontam com esses jovens desejam, porque eles agora ingressam num outro universo, que é o universo de escolaridade que antes eles não compartilhavam. Então, todos esses questionamentos são questionamentos, gente, que não são simples de serem respondidos, né? Principalmente numa escola como a nossa, que é uma escola bastante diferente, a nossa escola-casa, né? Esses questionamentos, eles vão suscitando outros, e é no diálogo com esses jovens que traduzimos isso acerca de ações. Ações com intencionalidade, com motivações muito bem delineadas, para que aconteça aquilo que eu falei no início. A pedra de toque é assim, a transformação do nosso país. E tenham certeza, é através das escolhas dos jovens, as escolhas que são feitas com liberdade, as escolhas que são feitas, obviamente, com responsabilidade, que há a possibilidade que esse país melhore, né? Como o cotidiano escolar pode promover o diálogo e fazer da escola uma experiência significativa para os jovens? Então, é a partir um pouquinho isso que a gente pretende mostrar. A gente vai ilustrando através das nossas experiências, das nossas práticas escolares, nossas práticas do nosso cotidiano, como que a gente pretende esse diálogo, como que a escola pode, no diálogo com esses jovens, impetrar ações que produzam experiências significativas para esses jovens. Pode passar. Olha, quero falar uma coisa, tá, para vocês. Agora eu preciso falar uma coisa. A gente está aqui na frente, é complicado, porque aqui fica calor, porque essas luzes ficam em cima da gente, tá? Aí a gente fica suando, um problema sério. A gente não pode fazer as discussões. Tá calor mesmo, viu? Aqui o pessoal também está dizendo que está calor. Amigos, está muito calor aqui na frente, eu estou suando. Nossa Senhora! Vocês estão pensando que essa vida de artista é fácil? Essa vida de artista... Ele está brincando lá. Não, tá bom, obrigada. A primeira série, gente, tem como ponto de partida, nós já sabemos, a ideia da identidade. Quando a gente fala identidade, a gente fala nesse encontro, nessa construção, nesse grande questionamento de quem sou eu, mas esse questionamento se faz a partir do outro. A identidade é relacional, ela se constrói a partir do outro. Eu estava lendo um texto há pouco tempo que dizia o seguinte: conta a lenda que antes de existir o espelho, existia o outro. E esse outro é que diz para você quem você é.
é que informa você quem você é. Eu sempre brinco com os meninos quando eu estou dando aula. Quem te nomeou? Quem te chamou de Maria? Quem te chamou de Silviane, por exemplo? Foi você mesmo? Ela disse, não, minha mãe. Então, a primeira pessoa que te nomeou foi o outro. É o outro que diz quem você é. É por isso que essa relação, e a gente estou falando aqui com vocês, mas essa relação é muito importante. Quando o menino chega à escola e constrói o vínculo com o outro, se reconhece no outro. Né? Porque quando ele se reconhece no outro, ele sabe que ele é diferente, ele constitui a sua diferenciação a partir disso, mas ele se sente pertencente. Ao mesmo passo que ele sabe que ele é diferente do outro, ele vê no outro seu semelhante. Isso é intrigante, né? Isso eu acho que é assim, um dos fenômenos sociais, da vida em sociedade mais interessantes. Ao mesmo passo que você sabe que você é semelhante ao outro, o outro informa quem você é, aí se inicia um processo de identificação, daí a ideia de identidades, né? Mas, nesse reconhecimento do igual, você também sabe que é diferente. Né? E essa vinculação, pelo reconhecimento das semelhanças, mas também da diferença, que é importante para formar o pertencimento. Esse pertencimento promove, gente, a ação do sujeito no mundo, através da transformação, através do trabalho. Daí o título, Eu Sou, Eu Pertenço e Nós Atuamos. Na Escola SESC, gente, nós vivemos e convivemos bem só através do trabalho, da transformação, da possibilidade de intervenção coletiva na escola. Para isso, alguns tópicos, nós trazemos aqui alguns tópicos que a gente vai desenvolver, obviamente, mas para entender como se dá esse processo, essa construção. No terceiro bimestre, os meninos já estão assim, mais enraizados à escola. Eles já fizeram esse processo, eles realizaram esses processos. Certamente, alguns mais e outros menos. Até porque reconhecemos a diferença, a trajetória de cada um. Então, no terceiro bimestre, eles já foram para casa, retornaram. Aí que a gente sempre fala da importância da família junto com a escola. Eu vejo o terceiro bimestre assim como um bimestre crucial. Eles voltam de casa, das suas férias, né? Novamente, nós precisamos refazer o processo todo desse enraizamento, desse vínculo com a escola, porque ele ficou longe, ele estava com a família. Nesse terceiro bimestre, a gente investiu muito assim na consolidação desse espaço de pertencimento que é a Escola SESC para esse aluno. Principalmente na dimensão também acadêmica. O que a gente está dizendo, o que eu quero dizer na dimensão acadêmica? Fortalecendo o compromisso do aluno com a sua própria formação. A gente sempre fala sobre isso, né? Passado agora o terceiro conselho de classe, alguns pais receberão uma ligação do próprio tutor para indicar, para dar um retorno desse conselho de classe, e outros receberão ligação minha, junto com a André, com as orientadoras, para conversar sobre esse investimento que o aluno precisa fazer. Nós reconhecemos que a educação é um processo, as diferenças entre os alunos, cada um tem um tempo, tem um ritmo, mas, ora, na última reunião nossa de conselho de classe, antes da gente iniciar, a gente passou um vídeo. Esse vídeo foi um vencedor do Anima Mundi, se chama Vida Maria, não sei se vocês conhecem, mas a gente pode até enviar o link, que é um vídeo muito bonito. E o vídeo foi usado pelo estado do Ceará, para incentivo à matrícula nas escolas públicas das crianças de 0 a 14 anos. Nós vamos trabalhar eles também, esse mesmo vídeo, com a tutoria, e trabalhamos eles com os professores. De que trata o vídeo? O vídeo trata de um ciclo perverso, em que a criança não tem acesso à escola, né, e reproduz esse ciclo através das gerações, com analfabetismo e, portanto, com menos condições e acesso a bens e serviços, enfim. Por que eu estou fazendo essa reflexão para falar da primeira série e do terceiro bimestre? Para falar todo aluno que está na Escola SESC, esse aluno que chegou a nós da primeira série, claro, todos eles fizeram por merecer estar na Escola SESC.
só pelo fato de ter passado, de ter passado por um processo seletivo muito difícil. Mas, no momento em que esse aluno está na escola SESC, ele tem que abraçar verdadeiramente os princípios, aquilo que defendemos. À medida que nós entendemos que é um privilégio, eu não gosto de usar esse termo, porque quando você diz privilégio estar na escola SESC, você está dizendo assim, se é privilégio, é para poucos. Mas, de fato, é um privilégio para poucos. São para cerca de 500 alunos. Então, é preciso fazer valer a pena, mesmo estar na escola SESC, com todo o investimento. Quando você fala em privilégio, significa que muitos não tiveram acesso. Então, o que a gente tem afirmado nesse menino é essa prontidão até para prepará-lo para o segundo ano. Assim, a primeira série é um teste, né, digamos assim, é um teste dessa adesão, é um pacto de adesão a essa escola. Veja só, nós oferecemos muito, mas também tem uma exigência. A gente não pode... tem que haver, né, o que há em tudo, em toda e qualquer relação, uma reciprocidade. E é isso que nós pedimos desse aluno, essa reciprocidade. Então, nesse terceiro bimestre, o que a gente tem afirmado muito é fazer por merecer estar nesse ambiente em que, para que ele estivesse, muitos deixaram de estar. Então, para fazer valer, para que cada coisa, tudo que seja ofertado neste momento na escola, possa depois ser multiplicado para tantos outros. Tá bem? Então, o que nós realizamos na primeira série? Aí depois as orientadoras vão falar que elas estão tímidas diante de tanta falação minha. Ela deixa a gente falar. Você pode pegar o microfone e falar. Eu estou falando e ela não fala, então eu vou, né? Professor André, você aí, professor André, né? Ele disse que está vendo IPTV, mas ele deve ter se perdido no Pelourinho, professor André. Muito bem, gente. Nós fizemos uma viagem maravilhosa à região dos lagos. Aqui o pessoal do Rio conhece, mas eu estou com uma mãe que veio do Amapá, não é? Então, a região dos lagos, na verdade, não tem lagos. Tem praia, muita praia. Tem lagos também. Mas não é chamado de lagos, assim o professor de geografia me disse. Por que tinha lagos? Não. Era uma particularidade. É uma região muito bonita aqui do Rio de Janeiro, né, no litoral do Rio de Janeiro. Então, fomos para Arraial do Cabo, depois para Búzios, para fazer uma aula mesmo diferenciada, a gente chama assim, da aula passeio, de uma investigação de campo. Então, eles recolheram espécies marinhas, fizeram uma aula de biologia em frente a uma praia linda, que é a Praia do Forno, tomaram banho de mar. Muitos nunca tinham visto o mar. E a gente assim ficou muito emocionada, né? Depois eles foram para Búzios, onde tem um fenômeno que só pode ser visto em Búzios, um fenômeno geográfico, né? E ali eles reconheceram. Obviamente, eu sou professora de geografia, não vou falar com vocês o que eles reconheceram lá, mas é uma faixa linda, e que eles diziam assim, que é o corte, a ruptura que se deu nas rochas entre a África, me corrijam se eu estiver errada, né? A África e a parte, né, do nosso continente, da América do Sul. Foi muito interessante, eu fui a um dos grupos, eles ficaram assim, muito felizes. Esse trabalho, além de ser um trabalho de campo, gerou uma prova diária. Pela primeira vez, a gente fez uma experimentação assim, no terceiro bimestre já. Nós agrupamos algumas matérias afim para construir, junto a esse grupo, que aí está no ano de 2013, na primeira série, o que seria uma prova diária. Deixa eu só explicar para vocês também, porque para nós a gente naturaliza prova diária, né? Nós temos, assim, pelo